Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos lá dar continuidade aos nossos estudos sobre o livro de Atos. Quem estava aqui semana passada? Bastante gente. Eu perguntei, irmãos, porque é muito importante, né? A gente ter a sequência daquilo que foi pregado para a gente poder entender o que vai ser pregado hoje. Porque como são séries de mensagens que vão uma encaixando na outra, às vezes a gente perde a anterior e não entende muito bem o que está acontecendo. Mas, para quem não vê, te oriento a ler o capítulo 13, 14 e 15 de Atos, que foi o que o Nenel pregou semana passada para a gente. E hoje a gente vai continuar a partir do capítulo 16. Para quem não sabe, desde o início de outubro, nós estamos, todas as quartas-feiras, a gente está ministrando sobre o livro de Atos, é a nossa temática aí até a segunda semana de dezembro. E com isso nós temos, acredito, aprendido bastante coisa, o Senhor tem nos revelado muitas coisas, para a gente que está pregando também é interessante porque a gente consegue entrar um pouco mais no contexto do livro, entender o que o Senhor estava fazendo lá naqueles dias e deseja fazer de novo com a gente, amém? Então, irmãos, como eu falei na minha mensagem passada, algumas semanas atrás, o livro de Atos, ele para nós, ele precisa ser entendido como o Gênesis da igreja. Como tem o livro de Gênesis, que é a criação de todas as coisas, o livro de Atos, ele é o Gênesis daquilo que a gente conhece hoje como igreja. Isso que a gente está fazendo aqui começou lá. Então, partindo desse princípio, nós sabemos que Deus ele tem se movido ao longo dos anos por meio da sua igreja. E ele deseja hoje, ele deseja nesses dias, nos despertar para aquilo que ele está fazendo. E isso aqui não é somente uma reunião, você não está aqui à toa, você não está aqui por acaso. Mas se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, é porque Ele quer comunicar verdades ao seu coração. E não há ninguém mais importante nesse lugar a não ser a presença de Deus. Como o Flávio ministrou aqui no louvor, o principal convidado dessa noite é o Senhor, é a presença dEle e Ele é bem-vindo entre nós. Então eu posso falar com vocês aqui 1, 2, 3 horas e vocês podem não entender nada. Se o Espírito Santo não fizer com que o coração de vocês seja aberto, a palavra de Deus ela vai ser mais uma história, a gente vai estar aqui para mais uma palestra e nada vai acontecer. Mas eu creio que, em nome de Jesus, essa noite, e como tem sido todas as quartas-feiras, eu particularmente gosto muito, o Senhor ele está neste lugar. E Ele vai abrir o meu coração, o coração de vocês, para entender aquilo que Ele quer falar com a gente hoje, amém? Então, irmãos, vamos lá. Atos, capítulo 16 e 17, a gente vai estar falando. Eu vou voltar um pouquinho, só para a gente poder entender o contexto do que o Nenel falou semana passada, para a gente entrar nisso aqui. Atos capítulo 15, verso 19 ao 21. Um pouquinho antes aí. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então, vamos lá. Um pouco do que o Daniel falou semana passada para a gente. O capítulo 16 ele vai começar em cima de um contexto onde Paulo e Barnabé eles estão chegando ali próximo a Jerusalém e eles descobrem que alguns judeus, isso é algo comum no livro de Atos, tá, irmãos? Alguns judeus estavam tentando fazer com que os irmãos que tinham crido no Evangelho voltassem às velhas práticas, às velhas obras. Né? Sabemos que a nossa salvação hoje é por meio de Cristo Jesus, mas naquela época, para um judeu convertido, ele queria que você tinha que oferecer sacrifícios, ser circuncidado e toda aquela coisa. Então, a gente vai, dentro desse contexto, aconteceu ali uma grande reunião com os apóstolos, com Paulo, com todo mundo, onde eles precisaram fazer um concílio, que é uma reunião das autoridades da igreja, que diferentemente do que a gente tem hoje como modelo de igreja, naquela época não é igual era hoje. Tipo, a Igreja Batista de Chamata aqui, ali atrás tem a Graça e Paz, ali na esquina tem outra igreja, lá tem outra. E aqui a gente está pregando sobre o livro de Atos,
talvez lá eles estão falando sobre outra coisa, e cada igreja se move dentro do seu contexto. Naquela época era muito comum aquilo que era decidido em Jerusalém, na igreja de Jerusalém, precisava ser transmitido para as outras igrejas, para que as igrejas falassem uma só língua, um só estudo, um só contexto. E muito diferente de hoje, né, irmãos? Porque era algo bem menor. Então, tudo que fluía para as pessoas ali era algo novo. Não tinha outras igrejas, não tinha modelo. Então, os apóstolos eles precisavam se reunir para fazer essa doutrina, para transmitir para as outras igrejas. E qual era essa doutrina? Essa doutrina, ela era fundamentada em não atrapalhar aqueles irmãos que estavam se convertendo. Porque por muitas vezes o judaísmo ele poderia colocar empecilhos para aquelas pessoas que estavam chegando, que não eram judeus. E eles não precisavam fazer aquilo para ser salvos. Como nós sabemos, a nossa salvação ela vem por meio de Cristo Jesus. E eu achei muito interessante, eu peguei um exemplo que o pastor deu aqui domingo retrasado, do domingo da ceia, que ele fez uma pergunta muito interessante, que eu já ouvi essa pergunta muitas vezes, irmão. E ele perguntou: quantos aqui hoje têm certeza da sua salvação? E foi interessante que ele pediu para levantar a mão e gatos pingados levantaram a mão. E é algo muito importante, irmãos, porque dentro daquele contexto ali da igreja, os irmãos eram muito novos na fé. Então eles não tinham base de conteúdo para entender o que eles estavam fazendo. Por isso que Paulo tinha que ficar viajando, indo de igreja em igreja, mandando carta para que os irmãos ficassem firmes na fé. E eles facilmente poderiam se desviar por qualquer outra doutrina que outra pessoa pregasse. Então, Paulo, ele precisa ir nessas igrejas pregando essa doutrina para que eles fossem fortificados na fé. E eu achei interessante a pergunta que o pastor fez, porque por muitas vezes, irmãos, nós somos esse tipo de pessoa. Nós somos essas pessoas que não entendemos o porquê e como Deus nos chamou e nos salvou. Isso é algo muito interessante e muito importante para a nossa caminhada, irmão. Sabe, quando alguém te fizer uma pergunta, você precisa ter na sua mente o seguinte: você tem certeza da sua salvação? E a primeira coisa que precisa vir na sua cabeça é: quem me salvou? Por que eu fui salvo? Quem nos salva é em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz por nós. Então, uma vez que eu creio na mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho ela habita no meu coração, nós precisamos ter uma convicção. O livro de Efésios, capítulo 1, do 13 ao 14, vai falar que o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso penhor. O que é um penhor? Alguém já viu aquele programa aí do History, que os caras vendem as coisas lá, deixam penhorado? Eu gostava muito de ver. Por quê? Um penhor é algo que fica penhorado como uma garantia de que você vai voltar para buscar aquilo ali. Então, Jesus, ele deixou o Espírito Santo dentro de nós como um penhor, como uma garantia de que ele vem nos buscar. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você foi salvo e o Espírito Santo, ele habita em você. Então, quando a gente fizer essa pergunta, nós precisamos ter convicção, irmãos. Sabe, nós estamos aqui domingo após domingo, quarta após quarta, culto após culto, e nós não temos convicção de quem nós somos em Deus. Porque essa pergunta, ela não precisa nos causar medo, irmãos, porque se o Espírito Santo habita em nós, se nós entregamos o nosso coração para o Senhor Jesus, ao longo da caminhada nós vamos nos sujar. Como acontecia na época de Jesus. Os judeus, eles caminhavam em ruas de terra, logo os seus pés se sujavam. E qual que era a cultura? Chegou na casa de alguém, lava os pés. E o pecado era do mesmo jeito, irmãos. Se nós não lavarmos os nossos pés diariamente, Satanás ele vai tentar colocar na sua mente que você não é salvo, que você não é digno de estar com o Senhor. Logo, dentro desse contexto, a gente vai entender o que Paulo estava passando naqueles dias. Existia uma necessidade de viajar, de visitar os irmãos, de mandar cartas, porque senão, como nós hoje, eles iriam se perder. Eu acredito que esse assunto é algo muito convicto no coração do nosso pastor, porque direto o pastor conversa com um, conversa com o outro, ajuda, aconselha. Para quê? Para que a pessoa ela não se desvie do caminho. Vocês estão entendendo? Irmãos, isso é uma introdução necessária para que a gente possa entender o que vai acontecer ao longo do caminho. E com isso, Paulo ele tem esse conteúdo e ele tem uma missão, que é de
de inaugurar a sua segunda viagem missionária. Só que aconteceu um pequeno problema ao longo do caminho. Paulo, ele tinha um companheiro chamado Barnabé, e os dois eles tiveram um desentendimento. Logo, Paulo ele ficou teoricamente sozinho para viajar, ele teve que procurar outra pessoa para ir com ele. E aí a gente vai ver que Silas, então, nesse momento, ele é chamado. Silas, ele era um profeta, um homem muito de Deus, que juntamente com Paulo, ele seguiu viagem para a segunda viagem missionária de Paulo. E agora, entrando no texto de hoje, a gente vai ler capítulo 16, do 1 ao 5. Capítulo 16, do 1 ao 5. Então, Paulo ele já tinha um conteúdo, Paulo ele já tinha um propósito, ele já tinha um companheiro, então ele começa a sua viagem. 16, verso 1. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um dos discípulos chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Então Paulo ele chega até essa cidade, ele vai atrás de uma outra pessoa para poder ajudar eles, que essa pessoa era Timóteo. A gente vai ver que depois Timóteo ele vira um grande discípulo de Paulo, um pupilo de Paulo. E nós temos algo muito curioso, porque Paulo ele precisa circuncidar Timóteo, que era um ato que precisava ser feito para que todo judeu ele fosse reconhecido como judeu. E é muito interessante porque a mensagem que Paulo estava levando para as igrejas era justamente o contrário disso. Que eles não precisavam se preocupar com o contexto religioso, né, no caso da todas as liturgias que aconteciam ali em Jerusalém, para que eles fossem salvos. Mas Paulo precisou circuncidar Timóteo, porque outros irmãos, outros judeus, poderiam olhar para Timóteo de uma forma errada. Então, por zelo, Paulo vai lá, faz todo o processo da circuncisão. E eu fico imaginando que Paulo, por muitas vezes, ele tinha que ser um cara muito rápido. Ele tinha que perceber, discernir muito bem o que estava acontecendo à sua volta, porque ele poderia prejudicar Timóteo se ele não circuncida ele, porque ele ia ser uma pessoa que ficaria mal falado no meio dos irmãos, porque sua mãe era judia e seu pai era grego, logo ele tinha que ser circuncidado para ser considerado judeu. E a mensagem que Paulo estava levando era uma mensagem de liberdade, uma mensagem onde as pessoas elas precisavam crer na mensagem que Jesus tinha manifestado. E a gente vai ver no verso 4 que nas cidades por onde passavam transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número. E uma aplicação que a gente pode ter, irmãos, desse pequeno trecho aí, é sobre a unidade que a palavra de Deus ela traz no meio da igreja. A gente vê que, de acordo com o que eles iam passando de cidade em cidade, anunciando aquilo, os irmãos começavam a entender muitas coisas que eles não sabiam o que acontecia. Então a igreja ela se fortalecia na fé e eles iam sendo acrescentados mais irmãos, porque passou a ter fundamento naquilo que eles estavam fazendo. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, como Paulo, nós precisamos entender a importância de falarmos uma só língua como igreja. Porque por muitas vezes nós podemos ter a nossa fé confrontada e a verdade de Deus ela pode ser distorcida aos nossos corações. Então, irmãos, essa é a importância de nós como igreja hoje termos a palavra de Deus bem fixa no nosso coração. Porque por muitas vezes nós vamos ser confrontados, nós vamos ser de todos os lados tentados, e se a palavra de Deus ela não for algo fixo em nós, nós não tivermos essa unidade que só a palavra de Deus pode proporcionar, a tendência é que nós venhamos a cair e errar. Amém? Vamos lá. Verso 6. Verso 6. Do 6 ao 10.
Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Aqui nós temos Paulo, depois que eles tinham começado a sua viagem missionária. Paulo ele sempre saía com destinos pré-determinados, né? A gente vai até aqui, depois a gente vai para outro lugar. Só que, curiosamente, por 2 vezes, o Espírito Santo de Deus ele impediu Paulo de ir até os lugares que eram determinados. E uma noite, Paulo ele teve um sonho. Muitos teólogos falam que, na verdade, foi Silas, teve uma direção de Deus e passou isso para Paulo, porque Silas era um profeta e ele constantemente tinha esse contato com Deus. Então ele teve uma direção de ir a uma cidade específica, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela. E é muito curioso, irmãos, porque por muitas vezes o nosso coração ele tende a se enganar com Deus. Porque Paulo ele estava sendo direcionado a algo totalmente de Deus. Ele estava querendo ir até uma cidade pregar o Evangelho. Ele não estava fazendo nada de errado, ele não estava gastando o tempo dele, que teria que ser de Deus, em outra coisa. Mas por 2 vezes o Espírito Santo de Deus impediu Paulo de ir até lugares específicos. E eu já fiquei pensando nesse texto algumas outras vezes que eu já li ele. E por que Deus, em muitas vezes, ele confronta o nosso coração quando a gente vai fazer uma coisa que é certa, é boa, e Deus fala para a gente não fazer. E a tendência do nosso coração, por muitas vezes, é não querer obedecer aquilo que Deus pré-determinou para a gente. Só que os nossos planos pré-determinados por nós, eles sufocam aquilo que Deus quer falar com a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Isso é muito interessante, irmãos, porque a minha característica pessoal, como pessoa, é ser uma pessoa muito metódica. Eu sou metódico, eu gosto de rotina. Tem hora para acordar, hora para fazer as coisas. Para mim é tudo certinho. E Deus ele faz as coisas do jeito dele, né? Eu sempre tenho a minha, né, o meu modo de fazer as coisas dele, a minha liturgia. Quando eu sei que eu vou pregar, eu sempre tiro uns 3, 4 dias antes para mim fazer o meu processo de jejum, de consagração. Eu sempre faço isso, é de rotina. Só que, curiosamente, essa semana eu não lembrei. Estava almoçando hoje e falei, caraca, eu não jejuei. E na hora, minha mente, eu falei, caraca, eu vacilei com Deus. E o Espírito Santo falou no meu coração, a minha graça te basta. E eu fiquei pensando naquilo porque por muitas vezes o nosso coração ele predetermina formas de fazer coisas. Mas Deus, ele age na simplicidade. Irmão. E um simples sonho, Paulo ele foi direcionado a ir a um outro lugar. Que a gente vai passar por ele aqui agora, a gente vai entender o porquê que Deus direcionou Paulo a ir até esse lugar. Mas não deixe os seus planos, sabe, aquilo que você tem no seu coração específico, sufocar a vontade de Deus para você. Porque por mais gloriosos, por mais bem intencionados que sejam os nossos planos, os caminhos de Deus eles são mais elevados que os nossos, a vontade dele é superior à nossa. E por mais que a gente não entenda o processo que nós estamos vivendo, eu tenho certeza que o Senhor ele há de abrir um leque de opções para a gente daquilo que ele tem. Amém? Então vamos lá. Verso 11. Verso 11. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias
No sábado saímos para a cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiátira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo ela nos convidado, tendo sido batizada, bem como os de sua casa. Ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. E aqui a gente vê um primeiro porquê de Deus ter redirecionado Paulo, Silas e Timóteo até esse local, chamado Macedônia. Paulo, como de costume, quando ele chegava numa cidade, geralmente ele fazia duas coisas. Ele procurava saber onde era a sinagoga, porque eles pregavam nas regiões próximas às sinagogas, porque tinha um volume maior de pessoas. E eles sempre procuravam locais isolados, para que eles pudessem ter um tempo de oração e de comunhão com o Senhor. E nesse episódio, procurando esse lugar para orar, eles encontraram mulheres que também estavam ali reunidas e que tinham uma fé fundamentada em Deus. E Lídia foi alcançada pela mensagem do Evangelho ali naquela noite. Isso é um ponto que a gente precisa entender, irmãos, porque por muitas vezes quando Deus nos chama para o lugar secreto, lugar de oração, a gente pensa que a relação ali ela vai ser exercida somente entre nós e o Senhor. Mas o tempo que nós gastamos com o Senhor no secreto, ele vai alcançar outras pessoas. A intenção de Paulo ali em Silas era estar num lugar de relacionamento com Deus. Só que a vontade de Deus naquele momento para Paulo era que aquela mulher fosse salva. E não somente isso, mas a palavra vai dizer que toda a sua casa foi salva. Então, a importância que nós precisamos dar para o lugar de oração, para o lugar de intimidade com Deus, não é somente pensando no quanto eu vou crescer com Ele. Porque o nosso crescimento pessoal ele precisa visar o alcance do meu irmão. Não adianta de nada, irmãos, eu estudar, eu buscar Deus, eu orar, e aquilo tudo ficar retido dentro do meu coração. O Senhor nos chama para ser árvores frutíferas. Sabe, o pouquinho que você tem pode ser compartilhado, eu tenho certeza. Eu estava conversando com um amigo e discípulo, e ele, mano, tô nervoso. Pediram para me dar uma palavra lá no serviço, antes de começar o expediente essa semana. Tá? Eu falei, não, pode me falar. Não, eu preparei isso e tal. E depois ele veio me contar, mano, falei de Jesus lá e tal, o pessoal parou para ouvir, não sei o quê. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? Porque foi algo simples. Eu não estava lá para ajudar ele. O pastor Manuel não estava lá. Talvez a gente poderia pregar um sermão, pregar 1 hora lá, poderia. Mas os 3 minutos que o Senhor usou ele para falar, tocou o coração de alguém. Sabe, nunca retenha a porção de Deus que está em você. Porque num simples falar, num simples gesto, a gente pode alcançar o coração de alguém com a palavra de Deus. E se Paulo tivesse talvez contornado a sua viagem, desobedecido ao Espírito Santo, Lídia nunca seria alcançada pelo Evangelho. Então a gente precisa sempre entender aquilo que está por trás do que Deus está fazendo. Porque na hora pode parecer confuso. Porque Paulo já tinha uma rota traçada. Mas Deus ele traz clareza ao longo do percurso. O pastor sempre fala isso com a gente, irmão. Dá o primeiro passo e o Senhor vai colocar o chão. Só que por muitas vezes o nosso coração ele tem medo. Eu sei que ele tem medo, porque eu também tenho muitas vezes. Só que à medida que nós vamos nos relacionando com o Senhor e entendendo o que Ele tem para nós, o nosso coração ele vai se tornando um coração obediente. Amém? Então vamos lá. Verso 16. Certo dia, indo-nos para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado
voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Só até aí. Continuando o texto, novamente a gente vai ver que Paulo está insistindo num lugar de oração. A gente tem esse relato aqui, e Paulo, indo ao lugar de oração, não somente uma vez, mas por muitos dias, ele acabou encontrando uma mulher que era possuída por um espírito de adivinhação. E, segundo uma das fontes que eu estudei, essa mulher ela teve uma atitude de expor quem era Paulo, quem era Silas e as pessoas que estavam com eles. Porque tinha uma tradição judaica naquela época que acreditava que se algo que estivesse sendo feito, né, algo religioso, fosse exposto, fosse proclamado por muitas vezes, aquilo perdia, de certa forma, a cobertura espiritual. Então, a estratégia de Satanás naquele momento para parar Paulo e Silas e todos que estavam com eles era proclamar quem estava ali. Só que o diabo é meio devagar, né? Porque ao fazer isso, sabe, automaticamente Paulo percebeu o que estava acontecendo e o que ele faz? Ele expulsou o espírito da mulher. E então aquela mulher ela é liberta, só que ao mesmo tempo acaba acontecendo um problema naquela cidade, porque muitas pessoas ganhavam dinheiro com aquilo. Eu não estudei, não vi nada acerca disso, mas acredito eu que aquela mulher ela era uma certa atração daquele lugar. Porque todo mundo ia até aquela cidade pagar para que aquela mulher adivinhasse o futuro deles. Então, não somente os donos daquela mulher, mas todo um contexto que era montado ali ao redor dela foi desmonetizado. Ninguém mais ia ganhar dinheiro porque aquela mulher foi curada. Isso me levou a pensar, sabe, irmãos, algo muito interessante sobre o avivamento do país de Gales, um dos livros que eu já li. E um dos pontos, né, daquela época é que o avivamento ele foi tão forte no país de Gales que as corridas de cavalo, os jogos de futebol e os bares fecharam. Por muito tempo, irmãos. Porque na hora da corrida de cavalo, estava todo mundo na igreja. Na hora do jogo de futebol, estava todo mundo na igreja. E ninguém mais bebia. E quando eu olhei para esse versículo, eu pude imaginar, sabe, quantas coisas hoje funcionam em cima de pessoas que vivem oprimidas, sabe? Pessoas que vivem soterradas pelo diabo e pelo jugo que ele tem pelas pessoas. Quantos comércios funcionam, quanto dinheiro se desenvolve. A gente vê agora as bets, né? Quantas pessoas, irmãos, perdem tudo por essas coisas que pra gente é nada. Sabe, uma cidade, um contexto, pessoas se movimentavam em cima de um demônio que atuava na vida de uma mulher. E quando Paulo ele expulsa esse demônio, aquelas pessoas se revoltam. A ponto de Paulo e Silas, naquela passagem conhecida que a gente já sabe, eles são presos. E aí a gente vai dar continuidade aqui, só para a gente poder explicar isso daí. Verso 25, um pouquinho para baixo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E aqui a gente vai perceber que, diferentemente daquelas pessoas que estavam furiosas por algo bom que Deus tinha feito, Paulo e Silas eles foram presos, e não somente isso. Dentro da cadeia eles estavam louvando e orando ao Senhor. Sabe, irmãos, olha o nível de satisfação que existia dentro do coração de Paulo e Silas. Todo mundo lá fora querendo pegar eles. Eles estavam dentro da cadeia com os pés e as mãos amarradas. E eles estavam louvando a Deus, eles estavam orando a Deus. Diferentemente de todos aqueles que estavam, sabe, com raiva, porque Deus tinha feito algo glorioso, eles estavam felizes porque estavam presos. Vocês conseguem imaginar o que estava dentro do coração deles? Porque, irmãos, sei lá, se o nosso celular cai no chão, quebra a tela, a gente já fica, meu Deus, que problema, como é que eu vou resolver isso? Eles estavam presos, louvando e alegres ao Senhor. Por quê?
porque o coração deles sabia quem eles eram e o que eles estavam fazendo. Sabe, a nossa rotina, irmãos, tudo que a gente tem, que a gente constrói, ela por vezes deixa o nosso coração, sabe, suficiente. E as nossas preocupações são com os materiais, com as coisas que a gente precisa. E a gente esquece da satisfação que Deus ele tem para nós disponível todos os dias. Paulo e Silas, eles encontraram esse lugar de satisfação de uma forma tão forte que, independente do que acontecia com eles, se eles eram açoitados, se eles estavam presos, se as pessoas estavam xingando eles com raiva, eles não estavam nem aí. Porque eles encontraram Jesus, irmãos. Sabe, o mesmo Jesus que habita no meu e no seu coração. E a gente anda triste, a gente anda para baixo. Sabe, eu peço que nessa noite o Espírito Santo de Deus ele traga a alegria dele para os nossos corações de volta, irmão. A satisfação e a contentação que existe no Espírito Santo, que ela possa transformar os nossos corações. Eu me perdi aqui, não tinha que falar isso. Verso. Esqueci onde que tá. Peraí. Um pouquinho para baixo. Verso 27. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Olha a resposta de Paulo e Silas. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Interessante que a pergunta do carcereiro não foi: por que vocês não fugiram? Porque, né, a reação dele era: pô, todo mundo fugiu, de qualquer forma eu já vou morrer mesmo, então eu vou me matar. Só que Paulo fala com ele: olha só, não faz isso, porque está todo mundo aqui. E a pergunta dele é qual? O que eu faço para ter esse Deus que está aí dentro de vocês? Por quê? A reação do carcereiro foi quando ele viu que tudo estava acabado ali, o contexto dele tinha sido desfavorável, ele falou que eu vou me matar. Não tem mais solução. Então Paulo chega para ele e fala: não precisa fazer isso não, porque está todo mundo aqui. E naquele momento, sabe, a verdade que tinha em Paulo, ela encontra o coração do carcereiro. Naquele momento o desespero dele é cessado e a presença de Deus passa a habitar dentro do coração daquele homem, a ponto dele e de toda a sua família serem salvos e batizados naquela mesma noite. E aí a gente volta um pouquinho lá atrás. Se Paulo não tivesse obedecido ao Espírito Santo, Lídia não teria sido salva, a mulher não teria sido liberta, e provavelmente, não sei, eu sei que aconteceu um terremoto. A palavra diz que eles estavam orando, estavam louvando ao Senhor, mas um terremoto aconteceu. Aquele terremoto poderia acontecer de qualquer forma, irmão. E o que ia acontecer? O carcereiro ia se matar. Então, presta atenção. Como Deus, ele pode mover muitas outras coisas ao nosso redor quando a gente obedece a ele, irmão. A obediência ao Senhor, ela não é uma coisa que a gente tem que ficar falando para a criança: não, tem que obedecer. Não, é para nós. O pecado original lá no Éden foi desobediência. Então, quando nós não entendemos isso, nós podemos estar negligenciando a salvação de outras pessoas que Deus quer salvar. Amém? Capítulo 17.
Vamos ler do 1 ao 5. Vamos correr que vai dar certo. Verso 17, capítulo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que eles proclamam é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Verso 10 e 12 agora. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. E examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Só até aí. Irmãos, aqui a gente tem Paulo, continuou sua viagem, ele chega a Tessalônica, de Tessalônica ele vai para Bereia. E aqui um ponto que eu achei interessante para a gente adiantar, que o tempo já estourou, é que a gente pode fazer 2 comparações. Paulo chega e vai pregar em Tessalônica, e a palavra diz que alguns poucos irmãos deram bola, né? Algumas mulheres creram, e nada de tão grande aconteceu. Só que, em contraponto a isso, quando ele chega em Bereia, ele vai dizer para a gente que os bereanos eles eram mais nobres do que os tessalonicenses. Porque, conforme Paulo ele foi pregando a palavra ali no meio daquele povo, eles acharam aquilo tão interessante que eles começaram a conferir o que Paulo estava pregando para ver se era verdade. Porque, diferentemente de hoje, irmãos, só tinha 5 livros da Bíblia, que são os 5 primeiros, e os profetas. Mas nem todo mundo tinha os profetas escritos. Então, geralmente, eram 5 livros da Bíblia. Então, Paulo ele estava pregando o evangelho para aqueles irmãos em cima do Velho Testamento. Olha só, hoje a gente prega em cima do Novo e às vezes a gente se embola pregando. Imagina você falar de Jesus dos 5 primeiros livros da Bíblia. E aqueles irmãos entendendo isso, eles viram que tinha algo verdadeiro no que Paulo estava falando. Então eles começaram a conferir, ao ponto de muitos daquele lugar ali crerem na mensagem. Então Paulo vai chamar esses irmãos de mais nobres. E nós vemos que, sabe, a diferença de quando nós pegamos aquilo que Deus fala para nós e nos dedicamos. Há poucos dias no discipulado eu falava com o Flávio e com o Richard acerca de coisas que Deus já falou para nós, né? Nós estávamos falando sobre oração e como Deus responde às orações. E falando de uma palavra que eu recebi, uma coisa que eu tenho uma convicção e que eu precisava me mover de uma certa forma para tal coisa. E é muito interessante, irmãos, porque, sabe, Deus ele libera a verdade sobre a gente. Só que na maioria das vezes, a gente não faz nada para aquilo acontecer. A gente simplesmente recebe uma palavra de Deus e, quando Deus quiser, acontece. Só que nós precisamos ser como os bereanos, irmãos. A gente precisa ser mais incisivo com a palavra de Deus. A gente precisa procurar um pouco mais. Ao ponto de, diferentemente, sabe, das pessoas que só ouvem a palavra e deixam aquilo embora, a gente se tornar pessoas mais firmes, pessoas que vão ter convicção daquilo que a gente crê. Amém? Caminhando para o final, os últimos versículos aí, Paulo chega em Atenas. A gente vai ler a partir do 16. Enquanto esperava por eles, em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutiu na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam.
Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Pode ser só até aí, irmãos. Então, Paulo, continuando a sua viagem, ele sai de Bereia, vai até Atenas, e Paulo até então aqui ele está sozinho, porque Timóteo e Silas eles ficaram em Bereia ensinando os irmãos, porque tinham muitas pessoas interessadas e Paulo não podia ficar. Então os dois ficaram para ajudar a igreja ali a se desenvolver. Então Paulo ele chega até Atenas. Atenas, né, quem já viu os desenhos antigos da Disney, a gente sabe que tudo aquilo que tem lá é mais ou menos as histórias que a gente tem de Atenas. Os deuses gregos, não sei o que lá, aquele monte de coisa. Então Paulo, quando ele chega, ele se depara com isso. Existia muita idolatria. Todos aqueles deuses que a gente vê... Fala aí, gente, você que sabe mais dessas paradas. Esqueci. Zeus, Poseidon, não sei o que lá, todos eles eram adorados naquela cidade. Então, realmente, existiam estátuas, existiam coisas lá que as pessoas ofereciam sacrifícios a esses deuses. E existiam muitas filosofias naquele lugar. E logo Paulo, ele se indigna porque existia muita adoração a muita coisa, só que, sabe, não existia evangelho, não frutificava nada naquele lugar, por conta do contexto. Então Paulo ele se dirige à sinagoga, se dirige às praças e começa a pregar. E muito interessante, porque se a gente for olhar aqui no verso 18, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está acontecendo com esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. E com isso, irmãos, Paulo ele é convidado a ir até o Areópago, que era um lugar que era tipo um lugar que fazia julgamento naquela época. E atentamente, Paulo percebe o que estava acontecendo ali. Por quê? Por mais que eles tivessem toda essa idolatria naquele tempo em Atenas, existia uma certa lei, né? Algum decreto que tinha lá, eu não estudei a fundo, mas eu sei que era assim, que dizia que se você estivesse anunciando um Deus estranho no meio deles, a pena era de morte. Tem até um filósofo conhecido que morreu desse jeito, eu esqueci quem é, mas se eu não me engano é Sócrates ou Platão. 450 anos antes dessa época aqui, ele morreu porque eles diziam que aquilo que ele estava anunciando era um Deus estranho, e logo não se podia anunciar Deus estranho no meio do povo. Então, Paulo ele é levado para aquele lugar para conversar com os irmãos. Isso poderia dar um julgamento, Paulo poderia ser morto por isso. Logo, Paulo, rapidamente, como ele andou pela cidade, ele percebeu que ali existia um altar, onde eles ofereciam sacrifícios a um Deus desconhecido. E, né, como a gente precisa ser, irmãos, atentos, porque nós vamos ser colocados a provas em momentos que a gente menos espera. Paulo, rapidamente, peraí, isso que eu estou falando com vocês aqui é aquele Deus desconhecido lá, ó, que vocês estão adorando. E muitas tradições dizem que aquele altar ao Deus desconhecido, ele começou a ser adorado, né, naquela cidade, porque uma praga muito forte alcançou Atenas, e eles não sabiam o que fazer. Eles ofereciam sacrifício aos outros deuses e nada acontecia. Então eles foram até o Olimpo, que é um monte lá, se não me engano é o Olimpo, é um outro lá. Soltaram muitas ovelhas e começaram a sacrificar aquelas ovelhas em nome de deuses que eles não conheciam. E deu certo. Então eles fizeram um altar ao Deus que eles não conheciam, mas eles adoravam esse Deus de uma certa forma. Então Paulo, percebendo que isso acontecia lá, ele olha só, eu estou pregando esse Deus. Então Paulo ele começa a falar acerca de quem Deus era. Ele começa a falar do Deus que foi criador, que criou todas as coisas. Ele começa a introduzir o evangelho no meio daquele povo. E a gente vai perceber que no final Paulo ele vai terminar a sua mensagem no verso 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou,
e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areopágo, e também uma mulher chamada Damares, e outros com ele. Então, só para a gente finalizar, irmãos, Paulo ele prega e no final ele convida aqueles irmãos ao arrependimento. E é muito interessante porque ele começa falando no verso 30 que no passado Deus levou em conta toda a ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Então, aquele povo, eles viviam envoltos em muitas idolatrias, muitas filosofias, muitos conceitos de vida que colocavam Deus à parte daquilo. E Paulo, quando ele anuncia o evangelho ali, de certa forma ele está trazendo uma boa notícia, mas ele está trazendo para eles uma coisa. Olha só, eu estou pregando, vocês não estão dando ouvidos. Mas a partir desse momento, vocês são indesculpáveis. Porque quem conhece o evangelho e o rejeita, não tem salvação. Se Jesus voltar naquele momento, se a pessoa morrer, ela vai para onde? Para o inferno. Então Paulo ele deixa bem claro que ele estava anunciando uma mensagem, buscando trazer salvação para aquelas pessoas, mas que no final das contas haveria um julgamento eterno e eles precisavam se arrepender. E alguns não deram bola, outros foram ouvir Paulo de novo e creram na mensagem. Então a gente precisa entender, irmãos, que em meio a tudo isso que eu falei com vocês, no final das contas, o que importa é: será que o nosso coração diariamente ele tem se arrependido? Porque a gente pode ser como Paulo, irmãos. A gente pode ir em vários lugares, anunciar a palavra de Deus. Só que o Senhor nos chama diariamente a viver uma vida de arrependimento. Como Paulo chamou aqueles irmãos de Atenas. E arrependimento, irmãos, é todos os dias nós olharmos para dentro de nós e os empecilhos que nós tratamos aqui na mensagem, sabe, as desconexões que nós temos com Deus, a falta de obediência, que não deixa a gente entender o que Deus quer fazer na nossa vida, mas a gente sempre toma a frente. A falta de satisfação com Deus, a gente procura muita coisa. A gente quer ter acesso a muita coisa, a gente quer conquistar muita coisa, mas no fundo, nosso coração está vazio ainda. A gente está aqui na igreja, a gente se reúne aqui, a gente conhece os irmãos, mas no fundo a gente quer um monte de coisa e será que a gente está querendo Deus mesmo? Pode ficar de pé, para a gente estar encerrando.